Olá e seja muito bem-vindo a esta jornada relaxante no tempo. Hoje, convido você a viajar comigo para um dos períodos mais fascinantes e exuberantes da história da Terra, o Carbonífero. Imagine um mundo onde a natureza era selvagem e exuberante, uma época em que florestas imensas cobriam vastas áreas do planeta e criaturas curiosas começavam a explorar a terra firme. O Carbonífero se estendeu de aproximadamente 359 a 299 milhões de anos atrás, um intervalo de tempo tão distante que tudo o que conhecemos hoje sequer existia. Antes de começarmos nosso mergulho nesse passado remoto, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum detalhe dessa e de futuras jornadas relaxantes pela história da vida. O nome Carbonífero vem da palavra carvão, pois foi nesta época que imensas camadas de carvão começaram a se formar, a partir das vastas florestas pantanosas que dominavam a paisagem. Neste vídeo, vamos explorar cada aspecto desse período incrível em sua geografia, clima, flora, fauna e curiosidades surpreendentes que marcaram para sempre a história do nosso planeta. Prepare-se para relaxar, respirar fundo e se deixar levar por imagens e sons imersivos, enquanto aprendemos juntos sobre o passado remoto da Terra. Durante o Carbonífero, o planeta era muito diferente, continentes estavam se unindo, oceanos ocupavam regiões hoje cobertas por terra e o clima era peculiarmente estável. As estações do ano eram pouco marcadas, e a umidade era predominante, favorecendo o crescimento de florestas densas e exuberantes como nunca antes vistas. O oxigênio na atmosfera era abundante, chegando a níveis muito superiores aos atuais. Esse ambiente propiciou o surgimento de criaturas gigantescas e ecossistemas ricos. Voltando no tempo, imagine-se caminhando por uma floresta densa, onde cada passo revela uma nova descoberta entre sombras, troncos caídos e névoa constante. No solo úmido, raízes entrelaçadas formam um tapete vivo, e musgos cobrem troncos como um manto verde, criando um ambiente misterioso e acolhedor. Acima, copas de árvores altíssimas tocam o céu cinzento, formando um teto quase impenetrável para a luz do sol, que chega ao solo em feixes tênues. Pequenos riachos serpenteiam entre pedras cobertas de musgo, alimentando lagos e pântanos que se espalham por quilômetros. O ar é denso, úmido e repleto de aromas terrosos, de folhas em decomposição e flores discretas escondidas entre samambaias gigantes. Aqui, cada som é suave, o canto distante de insetos, o borbulhar da água, o farfalhar do vento entre as copas, compondo uma trilha relaxante natural. O cenário impressiona pela grandiosidade, árvores como as licófitas chegavam a mais de 30 metros de altura, dominando a paisagem e criando vastas sombras. Os pântanos eram tão extensos que, ao longo de milhões de anos, deram origem a imensos depósitos de carvão, combustível que ainda hoje aquece nossas casas e movimenta indústrias. No Carbonífero, a vida estava em plena transformação. Anfíbios começaram a conquistar a terra firme, enquanto insetos gigantes dominavam o ar e o solo. Esses ambientes proporcionaram abrigo e alimento para uma diversidade surpreendente de organismos, muitos deles diferentes de tudo o que conhecemos hoje. O planeta era coberto por mares rasos e grandes deltas, onde peixes e criaturas marinhas abundavam, formando ecossistemas vibrantes e cheios de mistério. Ao redor dos continentes em formação, cadeias de montanhas e planícies alagadas moldavam o relevo, influenciando o clima e a distribuição dos seres vivos. A cada passo, a floresta revela segredos, troncos ocos, pegadas de criaturas desconhecidas e o brilho dourado de fungos que iluminam discretamente o solo. Ao longo desta série,
você verá como a vida e o ambiente do Carbonífero influenciaram o futuro do nosso planeta, deixando marcas profundas na história da Terra. Neste instante, imagine-se viajando à velocidade da luz, cruzando distâncias inimagináveis, testemunhando explosões de estrelas e a formação de novas galáxias. Os ciclos naturais eram intensos, mais harmônicos, e chuvas constantes, crescimento exuberante e decomposição lenta, tudo em equilíbrio delicado. Vamos caminhar juntos por essa floresta encantada, ouvindo os sons da natureza e absorvendo o clima tranquilo de um mundo perdido no tempo. Ao longo dos próximos episódios, exploraremos cada detalhe desse ambiente, desde as plantas gigantes até os mais intrigantes animais que habitaram essas terras. Hoje, começamos essa jornada, mas em breve conheceremos a fundo a geografia, o clima, a impressionante flora e a fauna do Carbonífero. Ao longo do vídeo, vamos revisitar conceitos fundamentais com explicações simples, imagens belas e analogias relaxantes. Neste mundo antigo, a beleza estava nos detalhes, na textura das folhas, o brilho da água, o movimento silencioso dos animais entre as sombras. Convido você a se permitir relaxar, respirar fundo e apreciar toda a grandiosidade do Carbonífero, como se estivesse realmente lá. Prepare sua mente para viajar no tempo, deixando de lado a correria do presente para mergulhar em paisagens que existiram há centenas de milhões de anos. A experiência do Carbonífero começa agora. Relaxe, ouça, observe e permita-se explorar esse período fascinante em todos os seus detalhes. Agora, com a mente relaxada e o coração aberto à maravilha, estamos prontos para iniciar nossa jornada de descoberta sobre as ondas gravitacionais. Deixe-se levar pela curiosidade e pela calma do universo. Agora, vamos viajar juntos para compreender a geografia da Terra no período Carbonífero, uma época de mudanças profundas e paisagens surpreendentes. Durante o Carbonífero, os continentes estavam em movimento. As placas tectônicas se deslocavam lentamente, aproximando grandes massas de terra. A formação do supercontinente Pangeia estava em andamento. Diversos blocos continentais, como Laurúcia e Gondwana, começavam a se unir. Ao norte, Laurúcia era composta por terras que hoje correspondem à América do Norte, Europa e partes da Ásia. Ao sul, Gondwana dominava o hemisfério, incluindo o que se tornaria América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia. Entre esses supercontinentes, vastos mares rasos e pântanos estendiam-se, cobrindo grandes áreas e favorecendo a vida aquática e anfíbia. O principal oceano era o Pantalassa, uma imensa massa d'água que cercava quase toda a Terra. No interior dos continentes, menores mares como o Paleotétis desempenhavam um papel fundamental na circulação das águas e no clima. Essa nova concepção mudou tudo. Deixou para trás a ideia de uma força invisível e, em vez disso, revelou o universo como um tecido flexível, sensível à presença de energia e matéria. A movimentação das placas tectônicas também criava regiões montanhosas e vales, moldando o relevo de forma contínua ao longo de milhões de anos. Enquanto os continentes se aproximavam, grandes áreas de terra ficavam sujeitas a inundações periódicas, alterando constantemente o ambiente. Essas transformações geográficas criaram habitats diversos, desde vastos pântanos até planícies secas e regiões costeiras repletas de vida. Com as mudanças nas massas de terra, o clima também era afetado, tornando-se mais úmido em algumas regiões e mais seco em outras.
As regiões próximas ao Equador eram dominadas por florestas densas e pântanos intermináveis, onde a vida prosperava. Nos extremos sul e norte, ambientes mais áridos e frios também existiam, mostrando a diversidade do planeta mesmo naquela época. Essas grandes massas de terra semeavam condições para a evolução de novas espécies e a diversificação de plantas e animais. As margens litorâneas eram ricas em nutrientes, tornando-se berço de muitos grupos de animais marinhos e ancestrais de peixes modernos. Durante o Carbonífero, os níveis do mar variaram bastante, subindo e descendo em ciclos longos, influenciando a formação de pântanos e depósitos de carvão. Essas variações também criavam zonas de águas rasas, fundamentais para a explosão de vida marinha e o depósito de sedimentos ricos em carbono. Nos interiores dos continentes, grandes lagos e rios serpenteavam por florestas e planícies, formando complexos sistemas de drenagem. A relatividade geral não apenas explicou as discrepâncias da órbita de Mercúrio, mas também previu fenômenos incríveis, buracos negros, lentes gravitacionais e, claro, as ondas gravitacionais. Por milhões de anos, a superfície da Terra era remodelada por processos lentos, mas poderosos, como erupções vulcânicas e terremotos. Essas atividades geológicas liberavam minerais e nutrientes, alimentando as florestas e promovendo ciclos de vida complexos. A proximidade de grandes massas de terra também influenciava os ventos globais e as correntes oceânicas, alterando o clima do planeta. Com o tempo, regiões inteiras foram cobertas por densos tapetes de vegetação, preparando o cenário para a exuberância do Carbonífero. Essas florestas e pântanos eram moldados pelas condições geográficas, tornando cada região única em biodiversidade e paisagem. As áreas costeiras viam o encontro de água doce e salgada, dando origem a ecossistemas ricos e variados. No fundo dos mares rasos, sedimentos se acumulavam, preservando vestígios de plantas e animais que um dia contaram a história do passado. As transformações lentas e contínuas do Carbonífero prepararam o palco para as incríveis formas de vida que surgiriam a seguir. Agora, ao fechar os olhos por um instante, imagine o peso suave da gravidade envolvendo cada átomo do seu corpo, mantendo você seguro neste planeta azul. A união dos continentes ao longo do Carbonífero teve impactos profundos nos ecossistemas, conectando espécies e facilitando migrações. Essas conexões também permitiram trocas genéticas e a evolução de espécies adaptadas a novos ambientes. O cenário carbonífero era, portanto, diverso, dinâmico e repleto de oportunidades para a vida florescer. À medida que os continentes continuavam a se mover, o futuro reservava ainda mais surpresas e desafios para as formas de vida. Em nosso próximo capítulo, vamos mergulhar no clima do Carbonífero e descobrir como ele influenciou a incrível biodiversidade desse período. No silêncio do tempo, avançamos agora para sentir o clima do Carbonífero. Imagine uma atmosfera envolvente, úmida e morna, onde a própria respiração parece se misturar à névoa das florestas ancestrais. Durante o Carbonífero, a Terra vivia sob um clima estável e quente. Os polos eram livres de gelo, e as estações do ano quase não se diferenciavam. A umidade era predominante. Imensos pantanos se estendiam por milhares de quilômetros, favorecendo a proliferação de plantas e seres vivos que dependiam da água. Visualize uma lona elástica esticada. Se você colocar uma bola pesada no centro, a lona se curva ao redor dela. Objetos menores, passando perto, sentem essa curvatura e mudam seu caminho.
As chuvas eram frequentes e suaves, mantendo os solos sempre úmidos e alimentando os rios que serpenteavam entre as florestas. A umidade constante favoreceu o surgimento de florestas densas, com plantas que alcançavam alturas impressionantes, formando verdadeiros tetos verdes sobre o solo encharcado. No cotidiano, não percebemos o espaço-tempo. Nossa experiência de tempo e espaço parece fixa, mas, em escalas cósmicas, tudo é maleável e dinâmico. Mesmo a luz, a viajante mais rápida do universo, segue as curvas do espaço-tempo. Quando passa perto de grandes massas, seu caminho se desvia. Pouca variação sazonal significava ciclos de vida longos e contínuos. Não existiam invernos rigorosos para interromper o crescimento das plantas. O espaço-tempo une passado, presente e futuro em um só quadro. Tudo o que existe, tudo o que já existiu, está entrelaçado nesse tecido universal. Esse ambiente favoreceu a formação de solos ricos em matéria orgânica, essenciais para o desenvolvimento de ecossistemas complexos. A atmosfera do Carbonífero era também marcada por altos níveis de oxigênio, resultado da fotossíntese abundante das plantas. Esse fenômeno, chamado de dilatação do tempo, foi confirmado por experimentos com relógios atômicos em aviões e satélites. A chuva, além de alimentar as plantas, ajudava a transportar nutrientes pelo solo, facilitando a vida de organismos decompositores. No universo de Einstein, tudo interage com o espaço-tempo. Cada movimento, cada massa, cada energia, contribui para a sua dança cósmica. Neblinas matinais eram comuns, tornando as manhãs misteriosas e abafadas, com a luz do sol filtrada em feixes dourados entre as copas das árvores. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine-se flutuando sobre essa trama invisível, sentindo a conexão com tudo ao seu redor. Respire fundo. Sinta a leveza de estar suspenso no espaço-tempo. Cada inspiração, uma onda atravessando o universo. Assim como uma pedra lançada em um lago cria ondulações, grandes eventos no universo ondulam o espaço-tempo. A estabilidade climática trouxe previsibilidade à vida. Organismos podiam se adaptar e evoluir sem grandes catástrofes naturais. Essa calmaria climática durou milhões de anos, permitindo que as florestas e pântanos se tornassem os ecossistemas dominantes do planeta. Mesmo os eventos mais extremos, como a fusão de buracos negros, produzem ondulações quase imperceptíveis, mas que viajam bilhões de anos-luz. O espaço-tempo é, portanto, o maior testemunho do universo e registra todas as danças, colisões e nascimentos de estrelas. A umidade do ar era tão alta que, em certos momentos, parecia possível sentir as gotas d'água suspensas mesmo sem chuva. Porém, não é necessário entender cada símbolo para sentir a beleza dessa ideia. O universo é moldado, a cada instante, por tudo que contém. A relatividade geral nos convida a expandir nossa mente. A realidade é muito mais rica e estranha do que nossos sentidos podem captar. A cada segundo, estamos todos nos movendo pelo espaço-tempo, na jornada compartilhada de existir. Apesar do calor, o ambiente não era sufocante, a vegetação ajudava a manter a umidade e a suavizar as temperaturas extremas. Nessa perspectiva, tudo ganha nova dimensão. Pequenas partículas, grandes galáxias, todos são escultores do espaço-tempo. Por milhões de anos, esse ciclo de calor e umidade criou um dos ambientes mais férteis e exuberantes da história da Terra.
o som das chuvas, o aroma das folhas úmidas, a brisa carregada de névoa, tudo compunha a trilha sonora desse mundo antigo. Com esse clima tão peculiar, a Terra do Carbonífero se transformou em um verdadeiro laboratório de experimentação evolutiva. Agora, com esse entendimento, estamos prontos para explorar o fenômeno das ondas gravitacionais, ondulações que revelam eventos distantes e poderosos. No próximo capítulo, mergulharemos nas origens e características dessas ondas, iniciando uma nova fase de nossa viagem pelo cosmos. Enquanto isso, permita-se apenas existir, sentindo-se parte desse tecido universal, onde tudo está conectado. Neste momento de nossa jornada, começamos a explorar o que realmente são as ondas gravitacionais. Não se apresse, apenas relaxe e permita que sua mente veie suavemente pelo tecido do universo. Imagine o universo como um vasto lago sereno. Agora, visualize uma pedra caindo nesse lago, criando círculos concêntricos que se afastam calmamente do ponto de impacto. Essas licófitas cresceram em pântanos rasos e úmidos, onde a água alimentava tanto raízes quanto o ciclo constante de vida e morte das plantas. Entre as árvores, as samambaias arborescentes se destacavam, com seus troncos fibrosos e copas largas que filtravam a luz do sol. Ondas gravitacionais são diferentes das ondas de som ou da luz. Elas não precisam de um meio físico, pois se propagam através do próprio espaço, levando consigo informações sobre os eventos que as criaram. Quando algo extremamente massivo acelera ou muda de direção de forma abrupta, o espaço-tempo responde emitindo essas sutis ondulações. Mas, por que chamamos isso de ondas? Porque, assim como uma corda que é agitada para cima e para baixo, há uma transferência de energia, que se propaga a uma certa velocidade. A diferença é que, no caso das ondas gravitacionais, a velocidade com que viajam é a velocidade da luz. Nada as impede, nada as retarda, nem mesmo o vazio absoluto. O ambiente era úmido e abafado. A atmosfera rica em oxigênio e a densa vegetação criavam uma sensação de isolamento e frescor constante. A explicação matemática dessas ondas pode ser complexa, mas imagine como se o próprio espaço estivesse respirando, expandindo e contraindo levemente a passagem dessas ondulações. Ondulações tão sutis que, mesmo quando atravessam a Terra, modificam distâncias em escalas menores que o tamanho de um átomo. Folhas caíam lentamente, cobrindo o chão e alimentando o ciclo natural. Cada folha era o início de uma nova camada de história geológica. O ruído ambiente era composto por sons suaves, gotas de água pingando, folhas balançando, vento sussurrando entre as copas. A cada estação, o ciclo de enchentes e secas moldava o ritmo das florestas, favorecendo o surgimento de novas plantas. Essas florestas eram verdadeiros laboratórios da evolução, onde diferentes espécies competiam por luz e espaço. O crescimento acelerado das plantas era possível graças ao clima quente e úmido, além dos altos níveis de gás carbônico. Cada onda traz consigo uma assinatura única, um padrão que revela a natureza do evento que a produziu. Como impressões digitais cósmicas. A ausência de flores e frutos como conhecemos hoje fazia as florestas do Carbonífero parecerem ainda mais misteriosas. E é esse movimento, essa dança cósmica de energias inimagináveis, que produz as ondas que, um dia, chegam até nós. Você pode imaginar essas ondas como sussurros do universo, viajando por bilhões de anos, cruzando o tempo e o espaço, para finalmente serem captadas aqui, na Terra.
Embora não possamos senti-las diretamente, usamos instrumentos incrivelmente sensíveis para detectar suas passagens quase invisíveis. O solo, encharcado e ácido, dificultava a decomposição completa, favorecendo o acúmulo de matéria orgânica. Durante tempestades, a água invadia as florestas, alagando tudo e espalhando sementes e esporos por grandes distâncias. Com o tempo, a vegetação morta era compactada pela pressão dos sedimentos, resultando nos vastos depósitos de carvão mineral. Esses depósitos de carvão, hoje extraídos pela humanidade, são o testemunho silencioso das florestas do passado. O ciclo das florestas carboníferas foi crucial para a evolução da vida na Terra, modificando a atmosfera e criando novos habitats. A detecção dessas ondas exige calma, paciência e precisão. Assim como você está aqui, desacelerando para ouvir e compreender cada detalhe. A cada onda detectada, um novo mistério é revelado, um novo capítulo da história do universo é contado. E esses capítulos falam de forças tão intensas, de colisões tão violentas, que só mesmo por meio dessas ondas conseguimos saber que aconteceram. Ondas gravitacionais são ecos do passado, viajando sem cessar até serem finalmente captadas, decifradas e compreendidas por nós. Diferentes padrões de crescimento das plantas criavam microambientes, cada um abrigando espécies únicas de animais e outros organismos. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine todas essas ondas cruzando o universo, entrelaçando galáxias, estrelas e planetas. O legado dessas florestas pode ser visto hoje não só nos depósitos de carvão, mas também na estrutura de muitos ecossistemas. Ondas gravitacionais e mensageiras silenciosas, portadoras de histórias cósmicas, protagonistas do novo capítulo da astronomia. Na próxima etapa da nossa jornada, vamos conhecer as incríveis fontes dessas ondas e o que elas nos revelam sobre os eventos mais extremos do universo. Quando pensamos em ondas gravitacionais, é natural imaginar eventos cósmicos grandiosos. Mas, afinal, o que pode realmente causar essas ondulações no tecido do espaço-tempo? As fontes de ondas gravitacionais são fenômenos intensos, capazes de liberar quantidade inimaginável de energia. Vamos explorar esses eventos, um por um, com calma. Entre os mais impressionantes habitantes estavam os gigantescos insetos alados, como a meganeura. Com envergadura semelhante à de um corvo moderno, ela sobrevoava as copas das árvores em busca de presas. O som delicado das asas da meganeura ecoava entre os galhos, enquanto sua visão aguçada detectava pequenos animais e outros insetos. Outros seres formidáveis habitavam o solo úmido, como o Arthropleura, um milípede gigante que podia atingir mais de 2 metros de comprimento. Estrelas de nêutrons também são protagonistas. Elas são núcleos de estrelas que colapsaram após explosões de supernovas, extremamente densas e pequenas. Entre as sombras, escorpiões colossais como Pulmonoscorpius caçavam silenciosamente. Eles aproveitavam o ambiente úmido e a alta concentração de oxigênio para crescerem além do tamanho dos escorpiões atuais. Essa colisão pode criar elementos preciosos, como ouro e platina, além de liberar ondas gravitacionais detectáveis a bilhões de quilômetros. A quebra de rotina altera os padrões de circulação dos oceanos e da atmosfera, afetando o clima global. Novos habitats aparecem, permitindo que organismos se adaptem e evoluam. No entanto, nem toda supernova gera ondas fortes o suficiente para serem captadas por nossos instrumentos atuais, mas continuam sendo eventos fascinantes.
Além desses eventos catastróficos, há fontes contínuas, como sistemas binários de estrelas compactas, que emitem ondas de baixa intensidade durante milhões de anos. No solo encharcado, centopeias e outros miriápodes deslizavam silenciosamente, contribuindo para a decomposição da matéria orgânica. Cada fonte de onda gravitacional carrega uma assinatura única. Como impressões digitais cósmicas, elas nos contam a história do evento que as causou. Ao escutarmos essas ondas, podemos diferenciar colisões de buracos negros de fusões de estrelas de nêutrons, por exemplo, apenas pela forma de suas ondulações. Muitos desses invertebrados desempenhavam o papel de decompositores, transformando plantas mortas em nutrientes essenciais para outras formas de vida. No universo, tudo está em movimento e transformação. As ondas gravitacionais são como mensageiras silenciosas dessas mudanças cósmicas. Mesmo fenômenos que nunca poderíamos ver diretamente, como buracos negros, podem ser estudados graças às ondas que provocam ao interagir. A vida multicelular experimenta novas simetrias e formas. Surgem os primeiros organismos com frente e verso definidos, precursores dos animais modernos. Na nossa escala cotidiana, as ondas gravitacionais são quase imperceptíveis. Mas, com instrumentos sensíveis, conseguimos captá-las e decifrar sua origem. A competição entre essas criaturas era intensa, levando ao surgimento de estratégias de defesa como carapaças espessas e camuflagem. O ambiente pantanoso oferecia abrigo contra predadores, mas também desafios como enchentes e mudanças súbitas nos níveis de água. Os insetos gigantes, como a meganeura, tinham ciclos de vida longos, passando meses como ninfas aquáticas antes de emergirem para a vida aérea. As interações entre diferentes espécies criavam uma teia complexa de relações ecológicas, onde cada organismo tinha seu papel. A erosão dos continentes também libera novos minerais nos oceanos, enriquecendo a química das águas e estimulando a evolução. A fauna e flora microscópicas se diversificam. Novas estratégias de alimentação, proteção e reprodução são testadas em silêncio neste mundo primitivo. Ondas gravitacionais também podem surgir de pulsares, estrelas de nêutrons altamente magnetizadas e que giram rapidamente, embora sejam mais difíceis de serem percebidas. Cada tipo de fonte nos acrescenta uma peça no vasto quebra-cabeça do universo, revelando como a matéria e a energia interagem em escalas inimagináveis. Em muitos lugares, tapetes microbianos cobrem rochas e fundos arenosos, criando mosaicos coloridos e paisagens subaquáticas de tirar o fôlego. O silêncio dessas águas antigas é quebrado apenas pelo movimento suave dos organismos e pelo som longínquo das geleiras ao longe. Cada detecção é uma janela aberta para eventos que ocorreram há bilhões de anos, muito antes de qualquer forma de vida surgir na Terra. Ao fechar os olhos, podemos imaginar o zumbido constante e o movimento harmônico desses animais, compondo a orquestra do Carbonífero. Agora, vamos ouvir um breve trecho do som de uma onda gravitacional captada por nossos instrumentos, transformada para que nossos ouvidos possam perceber. Feche os olhos por um instante e imagine a trajetória dessa onda desde sua origem, cruzando o universo até chegar até nós. No horizonte do tempo, uma nova era se aproxima. A explosão cambriana trará formas de vida nunca vistas, inaugurando um capítulo espetacular na história do planeta. Na próxima etapa da nossa jornada, exploraremos como os vertebrados começaram a conquistar a terra firme, dando início a uma nova era evolutiva.
Agora que já exploramos as fontes das ondas gravitacionais, vamos mergulhar suavemente em como, finalmente, conseguimos detectá-las. Uma façanha tecnológica que mudou para sempre a forma como ouvimos o universo. Detectar ondas gravitacionais é como tentar perceber um sussurro em meio ao som de uma tempestade. As distorções que elas causam no espaço-tempo são incrivelmente pequenas, menores que o diâmetro de um próton. Esses pioneiros evoluíram de peixes com nadadeiras lobadas, adaptando seus corpos para caminhar sobre a terra macia. O ambiente pantanoso oferece proteção e alimento abundante. O ar é denso e úmido, rico em oxigênio. Isso facilita a respiração desses vertebrados, que ainda dependem da água para se reproduzir e manter a pele hidratada. Os mares rasos do Cambriano são como enormes berçários. Trilobitas, artrópodes e esponjas se multiplicam, criando verdadeiros jardins subaquáticos. Imagine tentar medir uma alteração menor que uma fração da largura de um átomo. A precisão exigida é tamanha que até um caminhão passando a quilômetros de distância pode interferir. Com o tempo, algumas espécies desenvolvem adaptações incríveis. Suas peles se tornam mais resistentes, as patas mais fortes, e surgem olhos adaptados para enxergar tanto na água quanto fora dela. A cada passo evolutivo, esses animais conquistam novos territórios, afastando-se dos lagos e rios. A vida terrestre começa a se diversificar, impulsionada por alterações ambientais e pela competição entre espécies. Os primeiros esqueletos duros aparecem, trazendo proteção e novas possibilidades para os organismos que os desenvolvem. O funcionamento desses aparelhos é monitorado constantemente, dia e noite. Qualquer pequeno evento é registrado, analisado e comparado entre os diferentes laboratórios. Uma das maiores dificuldades é distinguir um verdadeiro sinal de onda gravitacional de ruídos do ambiente, como terremotos distantes, tempestades ou mesmo passos dentro do laboratório. Por isso, os dados passam por rigorosos filtros, e apenas sinais que aparecem simultaneamente em mais de um observatório são considerados candidatos reais. Quando uma possível onda gravitacional é detectada, cientistas ao redor do mundo são alertados quase instantaneamente. Uma verdadeira corrida colaborativa começa para analisar o evento. A análise cuidadosa dos sinais pode levar semanas ou meses. Cada detalhe é verificado antes do anúncio oficial, garantindo que não se trata de um erro ou interferência. Enormes moluscos chamados ortocones deslizam lentamente pelos mares, impressionando com seu tamanho e elegância. Os espelhos utilizados nos interferômetros são alguns dos objetos mais polidos e perfeitos já produzidos. Qualquer imperfeição poderia comprometer a sensibilidade do experimento. Os túneis por onde os lasers viajam precisam estar completamente livres de poeira e ar. Até mesmo pequenas partículas poderiam desviar o feixe e induzir ruído. Muitos organismos desaparecem, mas a vida encontra caminhos para sobreviver. Novos grupos começam a emergir dos sobreviventes. As águas rasas continuam a ser berço de espécies inovadoras. Entre as raízes, ovos gelatinosos aguardam o momento certo para eclodir, dando início a uma nova geração. A vegetação densa oferece abrigo, mas também obstáculos. Animais precisam se adaptar a um ambiente tridimensional, com galhos, troncos caídos e charcos traiçoeiros. Essa sinergia entre diferentes áreas da ciência inaugura o que chamamos de astronomia multimensageira, onde luz, partículas e ondas gravitacionais contam juntos a história dos eventos cósmicos. Ao ouvir o universo dessa nova maneira, somos capazes de investigar fenômenos antes invisíveis,
como fusões de buracos negros completamente escuros para a luz convencional. A tecnologia dos interferômetros é constantemente aprimorada. Novos materiais, técnicas de isolamento e softwares mais sofisticados aumentam a sensibilidade e precisão das detecções. O LIGO já passou por diversas atualizações desde sua inauguração, cada uma permitindo captar sinais mais distantes e tênues. O mesmo ocorre com Virgo e Cagra. Além da busca por ondas gravitacionais de grandes colisões, há tentativas de captar sinais de fontes contínuas, como pulsares ou até mesmo fundo cósmico de ondas gravitacionais. Lentamente, os primeiros animais começam a desenvolver estruturas para filtrar alimento da água, como os braquiópodes fazem até hoje. Cada detecção é celebrada como uma conquista coletiva da humanidade, fruto de décadas de pesquisa, persistência e sonhos de gerações. A busca por ondas gravitacionais não é silenciosa apenas no espaço, mas também exige silêncio aqui na Terra, para que possamos ouvir o universo sussurrando seus segredos. No Ordoviciano, a variedade de formas e estilos de vida é surpreendente. Os mares se tornam cada vez mais vibrantes. Além dos grandes interferômetros, projetos menores e experimentos inovadores também contribuem para expandir nossa capacidade de detecção e compreensão. A cada geração, pequenas mudanças se acumulam, moldando novas espécies e ecossistemas cada vez mais complexos. Com movimentos lentos e cautelosos, esses animais abrem caminho para uma nova era, onde a vida terrestre passa a dominar a paisagem. O silêncio dos laboratórios ecoa a quietude do espaço profundo, onde as ondas gravitacionais viajam por bilhões de anos até chegarem até nós. Detectar essas ondas é como captar o eco de eventos antigos, um testemunho da criatividade e da curiosidade humanas. Relaxe por alguns instantes, ouvindo apenas o som do mar profundo. Em breve, continuaremos nossa viagem pela incrível história da Terra. Após décadas de pesquisa e expectativa, chegou finalmente o momento que mudaria para sempre a astronomia, a primeira detecção direta de ondas gravitacionais. Em setembro de 2015, os cientistas do Observatório LIGO estavam monitorando, como faziam há anos, os menores sinais vindos do universo. No início do Siluriano, grandes áreas do planeta ainda estavam submersas. Os oceanos eram povoados por peixes primitivos, corais e trilobitas, mas algo extraordinário começava a acontecer à beira-mar. As primeiras plantas terrestres estavam surgindo. Pequenas, simples e próximas da água, elas lentamente colonizavam o solo úmido próximo aos lagos e rios. A equipe imediatamente entrou em ação para verificar se aquilo era de fato uma onda gravitacional ou apenas um ruído do ambiente. A presença das plantas trouxe mudanças importantes para a atmosfera. Elas começaram a retirar gás carbônico do ar e liberar oxigênio, tornando o ambiente ainda mais propício para a vida. No mar, os peixes passaram a evoluir placas ósseas e nadadeiras mais eficientes. Surgem os primeiros peixes com mandíbulas, abrindo caminho para predadores maiores e ecossistemas mais complexos. O Devoniano ficou conhecido como a Era dos Peixes. A diversidade marinha era impressionante, com criaturas de diferentes formas e tamanhos, algumas exóticas e outras familiares, como os primeiros tubarões. Mas a vida em terra não parou de evoluir. As plantas continuaram a se desenvolver, formando os primeiros bosques e florestas. Árvores ancestrais, como as licófitas e samambaias gigantes, criavam sombras sobre o solo úmido. Esses ambientes verdes forneceram abrigo e alimento para novas formas de vida.
Os primeiros artrópodes terrestres, como escorpiões e milípedes, começaram a explorar esse novo mundo vegetal. Logo, outros animais seguiram o mesmo caminho. No Devoniano, os primeiros vertebrados terrestres, os tetrápodes, emergiram das águas rasas, iniciando a longa história dos animais de quatro patas. A confirmação experimental das ondas gravitacionais validou mais uma vez a teoria da relatividade geral de Einstein, 100 anos após sua previsão. Esses recifes serviam de abrigo para inúmeras espécies, criando microecossistemas cheios de interação e vida. No final do Devoniano, uma grande extinção em massa atingiu os oceanos. Muitas espécies de peixes e corais desapareceram, mas a vida na Terra continuou a florescer, resiliente diante das adversidades. Avançando para o período Carbonífero, as florestas se expandem em escala nunca antes vista. Vastíssimos pantanos cobriam continentes, criando ambientes úmidos, escuros e ricos em vida. O momento da detecção foi silencioso, mas carregado de significado. Uma nova janela para o cosmos havia se aberto. O ambiente úmido favoreceu o surgimento de insetos gigantes, como libélulas com asas de quase 1 metro de envergadura e grandes centopeias, dominando o solo e os céus das florestas carboníferas. A primeira detecção foi batizada de GW150914, uma referência à data em que o sinal foi captado, 14 de setembro de 2015. No solo úmido, os primeiros anfíbios exploravam o ambiente em busca de alimento e locais para a reprodução. Eles dependiam da água para sobreviver, mas estavam cada vez mais adaptados à vida terrestre. Com o passar do tempo, alguns desses animais desenvolveram ovos com casca resistente, protegendo seus filhotes do ambiente seco. Assim, surgiram os primeiros répteis, pioneiros na conquista dos ambientes mais afastados da água. O surgimento dos répteis foi um marco evolutivo. Eles eram menos dependentes da água para a reprodução e podiam explorar territórios mais distantes, expandindo ainda mais a presença animal sobre a Terra. Enquanto isso, sob o solo dos pântanos, a matéria orgânica das plantas mortas era lentamente comprimida e transformada em carvão, registrando para sempre a exuberância dessas florestas. O Carbonífero também foi palco de intensos processos geológicos. Os continentes começaram a se unir, aproximando-se para formar o supercontinente Pangeia. O Prêmio Nobel de Física de 2017 foi concedido a 3 dos principais cientistas envolvidos, como reconhecimento ao esforço coletivo. Apesar desses desafios climáticos, a vida continuava sua jornada de adaptação. As florestas resistiam, e os animais buscavam abrigo e alimento mesmo em meio às mudanças ambientais. No final do Carbonífero, o clima começou a se tornar mais seco em várias partes do mundo, levando à diminuição dos vastos pântanos e das florestas tropicais. O impacto desse feito ecoou além da física e inspirou novos cientistas, artistas e sonhadores ao redor do mundo. A vida nunca para de evoluir. Mesmo após grandes extinções, a natureza encontra caminhos para se reinventar e prosperar, criando novas paisagens e oportunidades. A primeira detecção abriu o caminho para uma nova geração de experimentos, capazes de captar até mesmo sinais mais sutis e distantes. A cada ciclo de vida e extinção, a história do planeta se enriquece. O passado das florestas carboníferas e dos animais que as habitaram permanece registrado nas rochas e no carvão sob nossos pés. Agora, o palco está montado para a próxima era, onde os répteis vão se diversificar e os dinossauros darão seus primeiros passos em direção ao domínio do planeta. Enquanto a ciência avança,
cada nova detecção é celebrada silenciosamente, mas com a consciência de que estamos desvendando mistérios fundamentais. A história da Terra é feita de ciclos, de renascimentos e desaparecimentos. Cada extinção abre espaço para novas formas de vida e para a criatividade incessante da evolução. Neste ambiente calmo e misterioso, encerramos nosso passeio pelo Siluriano, Devoniano e Carbonífero, e nos preparamos para a era seguinte, marcada pelo surgimento dos grandes répteis. Continue conosco nesta jornada relaxante pela história do nosso planeta. No próximo capítulo, vamos descobrir como os répteis dominaram a Terra e deram origem aos dinossauros. Agora, vamos mergulhar no processo fascinante que deu origem a um dos maiores legados do período Carbonífero e a formação dos depósitos de carvão. Ondas gravitacionais não são feitas de som, mas de distorções no espaço-tempo. No entanto, ao capturá-las e traduzi-las para frequências audíveis, conseguimos literalmente ouvir os ecos dos eventos mais extremos do cosmos. Poucas espécies sobreviveram à extinção do Permiano, mas os grupos que resistiram começam a se diversificar. Entre eles estão os primeiros répteis verdadeiramente dominantes do planeta. Neste cenário, surgem os primeiros dinossauros. Eles são pequenos, rápidos e convivem com outros animais primitivos. No início, não são os reis da Terra, mas sua história está apenas começando. Além dos dinossauros, outros répteis ocupam nichos importantes. Os rincossauros e sinodontes, por exemplo, representam diferentes caminhos evolutivos no planeta em transformação. O clima seco faz com que grandes regiões do interior de Pangeia sejam quase desérticas. As chuvas são raras, e a vegetação é composta principalmente por samambaias resistentes e coníferas primitivas. O que você acabou de ouvir é o resultado de bilhões de anos de evolução cósmica. Cada som é o eco de uma história distante, uma fusão, uma dança cósmica registrada nas fibras do espaço-tempo. Nos mares, ocorre uma lenta recuperação. Novos grupos de répteis marinhos aparecem, como os ictiossauros, adaptados à vida nos vastos oceanos do Triássico. A biodiversidade nos oceanos se restabelece pouco a pouco. Corais, amonites e outros invertebrados começam a formar recifes e comunidades marinhas vibrantes. No ambiente terrestre, aparecem os primeiros ancestrais dos mamíferos, pequenos e ágeis, vivendo sob constante ameaça dos predadores do Triássico. As plantas continuam a evoluir. As primeiras gimnospermas dominam a vegetação, adaptadas ao clima seco e aos solos pobres em nutrientes. Esses sons nos conectam a eventos que aconteceram há milhões ou bilhões de anos-luz de distância. O que ouvimos hoje partiu de seu ponto de origem antes mesmo do surgimento da vida na Terra. Os primeiros dinossauros do Triássico ainda são pequenos e discretos. Eles compartilham o ambiente com outros grandes répteis, como os rauissúquios, predadores formidáveis. A competição por alimento e espaço é intensa. Apenas os mais adaptados sobrevivem nesta nova terra, forjando linhagens que dominarão os próximos milhões de anos. No céu, os primeiros répteis voadores começam a surgir. Os pterossauros inauguram uma nova era da evolução, dominando os ares do Triássico. A fauna do Triássico é marcada pela diversidade de formas e estratégias de sobrevivência. Cada animal busca seu nicho em um mundo em transformação. O carvão do Carbonífero é rico em energia porque concentra, em cada pedaço, a força do Sol absorvida por plantas há centenas de milhões de anos. Enquanto isso, os mares se tornam cada vez mais ricos em vida.
ictiossauros e notossauros caçam em águas claras, enquanto peixes ósseos prosperam. Na Terra, os primeiros crocodilomorfos surgem, ancestrais dos atuais crocodilos, já adaptados à caça tanto em terra quanto na água. Vamos aproveitar este momento para uma breve pausa, respirando fundo e sentindo a serenidade do cosmos ao nosso redor. O som das ondas gravitacionais é diferente de tudo o que já ouvimos na Terra. Ele nos lembra do quanto ainda há para descobrir. Esses sons são como lembretes gentis de que fazemos parte de algo muito maior. O universo, em sua vastidão, pulsa e canta. O carvão não é apenas um recurso energético, é uma cápsula do tempo, trazendo informações preciosas para a ciência. Em meio aos desafios, algumas espécies desenvolvem características únicas, como armaduras ósseas e dentes especializados. O som do vento sopra pelas planícies, trazendo consigo a promessa de mudanças profundas nos próximos períodos. Ao longo do Triássico, as linhas evolutivas vão se separando. Os dinossauros começam a mostrar adaptações que lhes permitirão dominar o planeta por milhões de anos. Os mamíferos primitivos, pequenos e discretos, vivem à sombra dos grandes répteis, mas carregam consigo características fundamentais para o futuro da vida. Em determinados períodos, o clima do Triássico se torna mais úmido. Rios temporários cortam a paisagem e favorecem o surgimento de novas espécies. No final do Triássico, algumas linhagens de dinossauros começam a alcançar tamanhos consideráveis, preparando o terreno para o domínio absoluto no Jurássico. O Triássico encerra-se com outra extinção em massa, que elimina muitos dos rivais dos dinossauros e abre caminho para o seu reinado. Os eventos catastróficos do final do Triássico transformam mais uma vez o planeta, mas os dinossauros estão prontos para prosperar no mundo que se anuncia. Assim, termina o Triássico, um período de recuperação, inovação e preparação para uma nova era de gigantes. No próximo capítulo desta jornada, veremos o mundo se encher de vida exuberante, com o domínio dos dinossauros no Jurássico. Acompanhe o ritmo tranquilo do tempo, enquanto a Terra se transforma lentamente, revelando as maravilhas e desafios de cada época. Por ora, fique com a lembrança do som do universo, em breve, misterioso e profundamente relaxante. A música das estrelas continua, aguardando para ser ouvida. Bem-vindo ao majestoso Jurássico. A Terra está transformada, vastas florestas cobrem continentes, enquanto dinossauros dominam o mundo. Durante o auge do Carbonífero, os níveis de oxigênio atingiram cerca de 35%, quase o dobro do que respiramos hoje. A separação da Pangeia continua. Os continentes começam a se afastar, formando novos mares e alterando o fluxo das correntes oceânicas. Com mares internos e florestas densas, o Jurássico é um paraíso para a vida. Aqui, os dinossauros evoluem em tamanho, forma e comportamento. A cada detecção, aprendemos sobre as massas, os giros e até as distâncias desses objetos extremos. No solo, Stegosaurus caminha lentamente. Suas placas ósseas reluzem sob o sol, em contraste com a vegetação verde ao redor. Predadores também habitam essas florestas. O temido Allosaurus espreita em busca de presas, movendo-se silenciosamente pela mata. A vida não se limita à terra. Nos céus, os primeiros pterossauros planam, suas asas longas e membranosas deslizando suavemente sobre as árvores.
rios largos cortam as florestas, servindo de lar para tartarugas primitivas e grandes crocodilomorfos. A natureza pulsa em cada recanto. Ondas gravitacionais nos ajudam a medir distâncias cósmicas com precisão, funcionando como réguas naturais do universo. Isso contribui para calcular a taxa de expansão do universo, um dos enigmas atuais da cosmologia. Em lagos e áreas alagadas, enormes libélulas e insetos voam entre as plantas, completando esse ecossistema vibrante. O ciclo das estações marca o ritmo da vida, trazendo períodos de abundância e de renovação às florestas e planícies. Nos mares rasos, plesiosauros e ictiossauros deslizam com graça, caçando cardumes de peixes em águas cristalinas. O mar é um reino à parte, com criaturas bizarras e fascinantes, cada uma adaptada ao seu nicho específico. De vez em quando, grandes tempestades varrem as planícies, mas a vida se adapta e próspera, mostrando a resiliência dos seres vivos. Mudanças sutis no clima vão moldando a paisagem, criando oportunidades para novas espécies evoluírem e se diversificarem. Nas copas das árvores, pequenos répteis alados, ou os primeiros ancestrais das aves, saltam de galho em galho, experimentando o voo. O surgimento das aves é um marco evolutivo. Archaeopteryx, com suas penas primitivas, é símbolo dessa incrível transformação. A luz filtrada criava um ambiente misterioso, quase mágico, entre as árvores gigantes. Predadores como o Allosaurus perseguem suas presas com estratégias elaboradas, em uma dança silenciosa entre caça e sobrevivência. Mesmo os maiores predadores respeitam as forças da natureza, buscando abrigo durante tempestades ou em dias muito quentes. Esses esforços unem tecnologia, matemática, criatividade e uma paixão compartilhada pelo desconhecido. A noite no Jurássico é envolta em mistério. Sob o luar, criaturas noturnas emergem, enquanto outros animais descansam. O próprio conceito de tempo e espaço é colocado à prova com cada onda detectada. O impacto do movimento dos continentes é sentido em todo o planeta, alterando habitats e criando novas barreiras naturais. A separação dos continentes também isola populações de dinossauros, levando à evolução de formas únicas em diferentes regiões. O ambiente jurássico é um mosaico de vida abundante, onde cada espécie desempenha um papel vital no equilíbrio do ecossistema. Eventos naturais, como erupções vulcânicas e mudanças no nível dos mares, desafiam a vida, mas também criam novas oportunidades. Ao longo de milhões de anos, o mundo do Jurássico permanece sempre em transformação, moldando os caminhos da vida. A paisagem sonora do Jurássico é um convite à contemplação, o vento balançando as árvores, o som distante de animais, o burburinho dos rios. Elas também nos conectam a algo maior, despertando um sentimento de humildade e pertencimento. No final do Jurássico, a Terra já não é mais a mesma. Novas espécies surgem, outras desaparecem, e a diversidade atinge um novo ápice. Enquanto a noite cai sobre as florestas jurássicas, a vida segue seu ciclo silencioso, preparando-se para as mudanças que virão. No próximo capítulo, acompanharemos a transição do Jurássico para o Cretáceo, onde novas formas de vida irão surpreender e encantar. O Cretáceo marca o auge da era dos dinossauros, um período vibrante de grande transformação para a Terra. Neste tempo, a Terra exibe um clima mais quente e estável,
com mares rasos cobrindo grandes áreas dos continentes. Pela primeira vez, plantas com flores começam a dominar as paisagens, mudando para sempre a aparência do planeta. A proliferação das angiospermas, as plantas com flores, traz um novo aroma ao ar e atrai uma diversidade inédita de insetos. Florestas densas cobrem vastas regiões, com árvores altas e samambaias gigantes formando refúgios para criaturas de todos os tamanhos. Com o LISA, poderemos ouvir eventos cósmicos que hoje escapam aos nossos instrumentos, fusões de buracos negros supermassivos e talvez até o eco do universo primordial. Entre as estrelas do Cretáceo estão os grandes dinossauros herbívoros, como o Triceratops e o Hadrossauro, pastando em bandos pelas planícies. O futuro da detecção de ondas gravitacionais é colaborativo. Cientistas de diferentes países compartilham dados, ideias e sonhos, tornando a ciência verdadeiramente global. A vida nas florestas e campos é um espetáculo de diversidade. Pequenos dinossauros emplumados, répteis voadores e aves primitivas compartilham o mesmo habitat. O céu Cretáceo é cruzado por enormes pterossauros, como o Quetzalcoatlus, que sobrevoam rios e florestas em busca de alimento. No solo, pequenos mamíferos começam a se diversificar, vivendo discretamente em tocas e alimentando-se de insetos e sementes. O ambiente Cretáceo é pontuado por mudanças graduais no clima e nos mares, que influenciam a distribuição das espécies. A busca por minimizar ruídos, sejam sísmicos, térmicos ou até o barulho de partículas subatômicas, é uma tarefa constante para engenheiros e físicos. Insetos desenvolvem asas mais especializadas e polinizam diversas flores, favorecendo a dispersão das plantas. Alguns dinossauros evoluem penas coloridas, exibidas em rituais de acasalamento e proteção contra predadores. Nos grandes rios, peixes de variadas formas nadam entre troncos submersos, criando uma sinfonia silenciosa de vida. Nas noites do Cretáceo, o céu é iluminado por milhões de estrelas, e criaturas noturnas emergem das florestas em busca de alimento. O contínuo movimento das placas tectônicas separa cada vez mais os continentes, formando oceanos e cordilheiras. Com a separação dos continentes, espécies isoladas evoluem de maneiras distintas, promovendo ainda mais biodiversidade. Em lagos e pantanos, dinossauros de pescoço longo convivem com tartarugas e anfíbios, compondo cenas de rara tranquilidade. Cenas de predadores e presas se desenrolam em um ritmo natural, sem pressa, mantendo o equilíbrio dos ecossistemas. As florestas do Cretáceo são ricas em sons suaves, o vento entre as folhas, o canto de aves primitivas, o sussurrar de pequenos animais. No topo das árvores, aves de penas coloridas constroem ninhos e cuidam de seus filhotes, anunciando uma nova era na evolução. O ciclo das estações traz mudanças suaves, com chuvas regulares e períodos de seca, moldando a vida nos diferentes biomas. Nas regiões costeiras, recifes de rudistas e corais criam abrigos para uma miríade de espécies marinhas. O ambiente se mantém em equilíbrio delicado, cada criatura desempenhando seu papel em uma rede complexa de vida. Ao longo do tempo, novas montanhas surgem, formando paisagens majestosas que moldam o clima e os rios. Vulcões ativos pontuam o horizonte, lançando cinzas e minerais na atmosfera, fertilizando os solos vizinhos. Durante o Cretáceo, a diversidade atinge seu ápice, com dinossauros adaptados a quase todos os ambientes do planeta.
No fundo dos oceanos, novas formas de vida surgem e se adaptam a ambientes escuros e misteriosos. A paisagem cretácea é marcada por contrastes, e áreas áridas e secas convivem com florestas tropicais e regiões úmidas. Pequenos mamíferos noturnos desenvolvem hábitos furtivos, aproveitando-se das oportunidades deixadas pelos gigantes do Cretáceo. Em meio a toda essa exuberância, a Terra segue seu curso, preparando-se para mudanças profundas que logo viriam. Explorar o período carbonífero é um convite à imaginação, num mundo de sons, cheiros e formas de vida que desafiam nossa compreensão. Entre flores, florestas e gigantes da pré-história, a vida encontra seu equilíbrio, celebrando o esplendor de uma era que jamais será esquecida. O tempo avança, e o mundo carbonífero começa a mudar. Lentamente, os sinais do fim do período se anunciam. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide gigante se aproxima da Terra. Ele cruza a atmosfera a uma velocidade inimaginável, provocando uma luz intensa no horizonte. Quando atinge a região do atual México, na península de Yucatán, o impacto libera uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. O planeta estremece. Ondas de choque percorrem a Terra. Poeira e detritos são lançados para a atmosfera, obscurecendo o céu e bloqueando a luz do Sol. Essa conexão entre o infinitamente grande e o incrivelmente sutil nos convida a uma reflexão profunda sobre o significado de nossa existência. O planeta entra em um inverno global. As temperaturas caem, e somente as espécies mais adaptáveis conseguem resistir a essas duras condições. Com o passar do tempo, a poeira se assenta. O sol volta a brilhar timidamente sobre uma terra transformada. Uma nova era se inicia. Os dinossauros não aviários desaparecem, assim como muitos outros seres. Mas alguns grupos resistem e se adaptam, dando origem a novas formas de vida. Neste cenário desafiador, os répteis começam a prosperar. Sua pele impermeável e ovos resistentes à dissecação permitem colonizar territórios mais secos. O início do Paleogeno é marcado por um planeta em recuperação, com paisagens renovadas e uma biodiversidade em lenta ascensão. Ao contemplarmos as ondas gravitacionais, contemplamos também a própria natureza da realidade, e quão profunda é a ligação entre tudo que existe. Entre as plantas, as angiospermas, plantas com flores, se espalham, trazendo cor e variedade para as florestas do Novo Mundo. Com menos predadores gigantes, aves e pequenos répteis também encontram espaço para evoluir e se diversificar. A atmosfera se estabiliza e o clima gradualmente se torna mais ameno. Novas florestas e pradarias surgem nos continentes em constante movimento. O isolamento dos continentes favorece a evolução de espécies únicas em cada região do planeta. Surge um mundo repleto de mamíferos de todos os tamanhos, desde roedores até os primeiros grandes herbívoros e predadores. No ar, aves de variadas formas conquistam o céu, colorindo as paisagens com suas penas e cantos. Nos rios e lagos, os crocodilianos e tartarugas, sobreviventes de tempos antigos, continuam a prosperar em ambientes estáveis. Com o passar dos milhões de anos, os mamíferos se adaptam a diferentes habitats, florestas densas, planícies abertas e ambientes aquáticos. No início do Eoceno, as florestas tropicais dominam grande parte da Terra, criando ecossistemas ricos e variados. Surge uma incrível variedade de mamíferos, cavalos primitivos, pequenos primatas,
grandes ungulados e predadores ágeis. O clima passa por mudanças, tornando-se mais seco em algumas regiões. Novos desafios surgem para a fauna e a flora. Com o avanço do tempo, alguns mamíferos retornam à água, evoluindo para formas completamente adaptadas a esse ambiente, como os ancestrais das baleias. Nas florestas, primatas começam a se destacar, pulando entre os galhos e desenvolvendo habilidades essenciais para o futuro da vida no planeta. A diversidade de formas de vida aumenta. Predadores e presas vivem em um delicado equilíbrio, cada um adaptado aos novos ambientes. Durante o Paleogeno, surgem as primeiras grandes florestas de coníferas e plantas modernas, moldando os ecossistemas terrestres. Os oceanos também se renovam. Novos grupos de peixes e mamíferos marinhos ocupam os mares, trazendo vida a ambientes antes devastados. A Terra continua a mudar. Vulcões e terremotos moldam o relevo, formando cadeias de montanhas e vales profundos. Novos lagos e rios surgem, alimentando a vida. As paisagens tornam-se cada vez mais diversas e ricas em possibilidades. A recuperação após a extinção do Cretáceo é uma das maiores demonstrações da resiliência da vida. Em poucos milhões de anos, a Terra volta a ser um planeta repleto de cor e movimento. No silêncio do tempo, testemunhamos o poder das mudanças naturais e a incrível capacidade de adaptação dos seres vivos. O crescimento dos mamíferos e o florescimento das plantas modernas estabelecem as bases para a evolução futura dos seres vivos. Assim, a vida se reorganiza, mostrando que, mesmo após os maiores desafios, a Terra é capaz de se reinventar. Prepare-se para seguir conosco na próxima etapa dessa jornada, onde exploraremos o legado do Carbonífero e o início de uma nova era. Na próxima e última parte da nossa jornada, exploraremos as eras glaciais, a ascensão dos humanos e a chegada aos dias atuais. Continue conosco nessa viagem relaxante pela incrível história do nosso planeta. Chegamos ao último trecho desta nossa jornada relaxante pelo passado profundo da Terra. Agora, vamos refletir sobre o imenso legado deixado pelo período Carbonífero. Durante as últimas horas, viajamos juntos pelos mistérios do cosmos, contemplando a vastidão do espaço-tempo e ouvindo o eco de eventos cósmicos distantes. A vegetação também muda. Florestas de coníferas dominam as regiões mais frias, enquanto pradarias e savanas surgem nas áreas de clima mais ameno, moldadas pelos ciclos de gelo. À medida que o gelo recua, grandes lagos se formam. Rios mudam de curso, e novas terras férteis aparecem, prontas para serem habitadas por diferentes formas de vida. O Carbonífero nos ensina sobre ciclos de transformação, vida que se torna matéria, matéria que volta à vida, e a constante adaptação dos seres às mudanças ambientais. Com o tempo, o Homo sapiens emerge. Eles desenvolvem ferramentas mais sofisticadas, dominam o fogo e criam as primeiras formas de arte, deixando marcas de sua presença em cavernas profundas. Os humanos expandem seus territórios, atravessando pontes de gelo e migram para novas regiões, adaptando-se a diferentes climas e desafios. Enquanto isso, a megafauna enfrenta dificuldades. Mudanças climáticas e a presença humana levam à extinção de muitos desses animais majestosos. Apreciamos o lado artístico e musical das ondas gravitacionais, ouvindo os chirps do universo, sons transformados a partir de sinais invisíveis, que nos conectam a eventos distantes no tempo e no espaço. O ciclo do carbono, iniciado há milhões de anos,
continua ativo, influenciando o clima e as condições de vida do nosso planeta até hoje. Olhar para o Carbonífero é olhar para a resiliência e a beleza da vida, que se reinventa, cresce, floresce, desaparece, mas deixa sempre sua marca. As sociedades crescem, surgem cidades, civilizações antigas florescem à beira de grandes rios, como o Nilo, o Tigre, o Eufrates e o Indo. A Terra, que já foi dominada por gelo e megafauna, agora vê o surgimento de culturas, línguas e tecnologias cada vez mais complexas. Os oceanos, que presenciaram o nascimento da vida, agora se tornam rotas para a exploração e o comércio, conectando continentes e povos. Ao longo dos milênios, a humanidade transforma a paisagem e constrói cidades, redes de estradas e modifica rios e florestas para atender às suas necessidades. Porém, mesmo com toda essa transformação, as forças geológicas continuam presentes. Terremotos, vulcões e tsunamis mostram que a Terra segue viva e dinâmica. As eras glaciais deixaram suas marcas, e vales em morainas e fiordes são vestígios visíveis de um passado gelado. A Terra é uma grande contadora de histórias, e o Carbonífero é um de seus capítulos mais exuberantes e surpreendentes. Que possamos aprender com o passado, respeitar o presente e imaginar futuros possíveis, baseados no equilíbrio entre humanidade e natureza. Nas florestas tropicais, o calor e a umidade sustentam uma explosão de biodiversidade, com milhões de espécies de plantas, insetos, aves e mamíferos. Os desertos, de aparência inóspita, também abrigam vida, cactos, lagartos, insetos e aves se adaptam para sobreviver ao calor extremo e à seca. Montanhas continuam a se erguer e a se desgastar. A cadeia do Himalaia cresce a cada ano, enquanto os Andes e os Alpes testemunham a passagem das estações. Nas cidades modernas, a presença humana é marcante, mas pequenos refúgios de natureza persistem, em parques, jardins e áreas protegidas mantêm o elo com o passado selvagem da Terra. A tecnologia avança rapidamente. Satélites orbitam o planeta, monitorando o clima e capturando imagens impressionantes da Terra vista do espaço. Mesmo com todo esse progresso, a humanidade depende do equilíbrio dos ecossistemas e dos ciclos naturais para sua sobrevivência e bem-estar. A história da Terra é uma história de resiliência, adaptação e mudança constante, marcada por eras de gelo, calor, vida exuberante e extinções. Hoje, a Terra é o lar de mais de 8 bilhões de pessoas, que compartilham esse planeta com trilhões de seres vivos, grandes e pequenos. A consciência ecológica cresce. As pessoas buscam harmonia com o ambiente, preservando florestas, oceanos e espécies ameaçadas. A Terra continua girando, seguindo seu caminho em torno do Sol, enquanto as estações se sucedem, as marés sobem e descem, e as auroras iluminam os céus noturnos. Este planeta azul é único, repleto de beleza e mistérios ainda não desvendados. A história da Terra continua, com novos capítulos sendo escritos a cada dia. Ao contemplar a vastidão do tempo geológico, percebemos nossa conexão com tudo que já existiu, das rochas mais antigas aos seres vivos que caminham hoje sobre a Terra. O ciclo da vida prossegue. Novas espécies surgem, outras desaparecem, e a natureza, mesmo diante de desafios, segue seu curso. A Terra é nossa casa, palco de uma história extraordinária. Cabe a nós cuidar desse legado, preservando o equilíbrio e a beleza desse planeta singular. Enquanto a música final toca,
Permita-se relaxar completamente, absorvendo a beleza e a paz que o universo pode oferecer. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem relaxante e profunda pela história da Terra. Esperamos que você tenha apreciado essa jornada. Até a próxima!